Os utópicos, existem. O anarquismo é uma ideologia. Existe o Proudhon, existe o Capaltini, existem montes de gajos que falam de coisas diferentes. Sim. Eu tenho aqui uma lista que posso te dar. Tu gostas. Olha, o Kropotkin tem um livro Não muito interessa, giro, mas. Anarquismo e Ciência Moderna. Pois, não, quê? acredito que sim. Ciência Moderna. Ciência moderna? Agora, não existe uma leitura do anarquismo, não existe uma visão do anarquismo. Não existe uma leitura de uma ideologia. Não existe, não é uma ideologia, o anarquismo não É uma ideologia, desculpa, mas é. Não, Desculpa, mas é. Não te apresenta um modelo, não te propõe um modelo de sociedade. Quando um modelo de sociedade, olha, como propõe o budismo. Estás a ver? O budismo não é uma ideologia. Não é nenhuma ideologia. É uma filosofia. Sim, uma coisa. Chamar aquilo que quiseres. Uma coisa, é uma filosofia. Eu aqui, olha, queres ver? Tenho aqui uma frasezinha que eu digo assim, mas eu direi que o anarquismo é uma filosofia e um ideal político. Está aqui. Sim. Eu não inventei isto. Mas o ideal político não é uma ideologia. Mas não. Para ti é utopia, para mim também é utopia, é uma utopia. Houve uma coisa, mas estes camaradas todos que eu falei aqui, os malucos que eu falei aqui, todos eles escreveram e têm livros escritos. Até eu sei. Eu tive a ler gajos que fizeram muita merda. Houve gajos Houve anarquistas na Guerra Civil de Espanha, já que estamos a falar, e que o Pedro levantou, o Durruti Column, estás a ver? Sim. Foi que eu conheci através da música, primeiro, através da música, e depois descobri quem era o Durruti. A Durruti Column. Eu sei. A Durruti Column foi um bando de assassinos. Um bando de assassinos loucos. Estavas a perto? Pronto, é só isso. Epá, eu não posso estar de acordo com um bando de assassinos loucos que está à solta. E tens toda a razão, eu também não estou. Pronto, e quem é que vai estar de acordo com uma coisa dessas? Não é? Agora, a gente sabe bem, dentro dos crentes da religião católica que mataram milhares deles aí na fogueira, olha que claro que sim. Agora, claro que sim. Mas não estamos agora não estamos a justificar uns contra os outros. Não, estás a dizer que existe. É claro que existe. É claro que existe gente que... Não, mas o anarquismo matou muita gente. Pois matou. Pois, eu sei. Pois matou. E agora até estou a dizer ainda mais. E matou. E sou um fã do Durruti Column. Da banda? Não, da banda, não só da banda musical, mas também do bando de bandidos. Mas é assim, o Durruti Column foi uma cena. Não conheço. Não conheces? Não. Quando eu puder, Sr. Coordenador, quando eu puder falar. Tu não podes. Tu não podes. O Presidente numa associação de anarquistas não fala. Simplesmente está proibido. Não, deixa lá o Presidente falar. A gente hoje faz aqui um consenso. E depois, uma vez sem exemplo. mas se possível for o quinto secretário. Uma vez sem exemplo. Queres falar? Não, agora vai o Presidente. O quinto secretário. Os quintos que são Antes de mais nada, queria agradecer ao Reinaldo, porque realmente preparou esta discussão, e eu acho que é uma discussão que é importante nós termos, mas, como aliás eu já tinha falado com o Reinaldo, eu acho que é fundamental acrescentar o que o anarquismo é hoje em dia, porque realmente continua a haver, e isso é uma coisa muito importante, porque permite nós podermos afirmar que se mantém eu acredito que é uma ideologia, essa ideologia, esse ideário, só que penso eu que, tal como na origem, está muito multifacetado. E há uns fascínoras, não é? O famoso Black Bloc, que atacam normalmente nessas grandes manifestações e tal, pronto. Mas nós não podemos pegar neles
para, classificar, como exemplo. para classificar o anarquista. São anarquistas. São anarquistas. Anarcas é um bocado. São anarquistas, não são anarcas, são anarquistas. E têm uma visão do anarquismo, como aliás, e não se pode dizer que não tenham a ver com o anarquismo original, Claro. porque é uma corrente que sempre existiu no anarquismo. Exatamente. O anarquismo à bomba, não é? Exatamente. Portanto, sempre existiu isso. E continua a existir. Mas não falemos nesses, não vamos focar nesses. Porque nós sabemos que é sempre nesses, seja para o anarquismo, seja para os outros, que Atenção é virar. que os opositores se vão focar para denegrir toda uma corrente de pensamento. Mas há, e eu gostaria de vos recordar, várias outras fações extremamente interessantes de anarquistas que atuaram dentro da nossa vida e que tiveram resultados extremamente importantes, nomeadamente o movimento de oposição à Organização Mundial do Comércio, em Seattle, que foi liderado por anarquistas. Há também outros movimentos de anarquistas. Não é o Black Bloc. Não. Esses Estiveram lá também. se tu fizeres alguma Não é coisa todo na lado. tua rua, lá estarão. Lá Nos estarão. coletes. E também lá estão. Também Lá estão. Mas conseguiram organizar uma reação fantástica que impediram a tomada de decisão da Organização Mundial do Comércio, que nessa altura estava a programar o que depois acabou por fazer de outra maneira, não é? E cujos resultados estamos agora a viver, não é? E isso é extremamente importante. O Occupy Wall Street, todos esses movimentos são profundamente anarquistas e têm a ver com a premissa fundamental da propriedade, não é? Reparem que depois entrosam aqui outras teorias que bebem dessa fonte, mas que não são anarquistas, não é? Como vocês sabem, há economistas que advogam que todas as taxas devem resumir-se apenas à taxa sobre a propriedade e não sobre o trabalho. O que é uma visão interessante. E que vem daqui, vem desta contestação E são neoliberais. não são neoliberais, porque os neoliberais não querem. Ao contrário, é ao contrário. Não querem taxas sobre a propriedade. Não querem taxas nenhumas. Há outro movimento. Não é sobre o trabalho, é sobre o capital. Sim. Há outros movimentos modernos, presentes, anarquistas, extremamente importantes, principalmente ligados à ecologia. Exatamente. Não é? Que são muito importantes. Exatamente. E que preconizam uma nova forma de viver contra a sociedade de consumo, de organização em relação à natureza e que têm uma grande diferença em relação ao pensamento inicial. É que partem de um ponto de vista globalista. E isso também é extremamente importante, não é? E é importante que sejamos capazes de os ouvir com uma mente aberta, porque, à partida, as premissas que eles colocam realmente implicam não vivermos como estamos a viver. Finalmente, há outro grupo de anarquistas, também muito importantes, que são anarcofeministas. E que são, também são, e vocês conhecem, a Fémina e várias outras, não é? Que têm uma atitude de disrupção em relação a um dos discursos de poder mais antigos, que é da dominação do homem em relação às mulheres, não é? Sim, é uma questão de género. É uma questão de género. E realmente, quando nós analisamos isso, é uma coisa extremamente profunda e que vai muito para além daquilo que nós... Ricardo, eu posso... não podes. Não. Portanto, isto só para enquadrar a questão do anarquismo, que é uma questão muito plural. Muito plural. Agora,
na minha visão pessoal, a grande pergunta é aquilo que o Freitas perguntou e aquilo que o Pedro perguntou. Ou seja, primeiro, é possível haver ordem numa sociedade dentro de um princípio anarquista? E segundo, quem é que impõe, gera o princípio do coletivo perante uma sociedade que é, por definição, a primeira definição do ser humano é o nós e eles. Portanto, quem é que gera estas coisas? Porque uma autoestrada que... Não. Uma autoestrada que vai daqui... Isto só quando as pessoas acabam o seu pensamento é que... Não. É muito difícil. Porque a Costa quer ser conselho, não tem os mesmos interesses da Almada, a Almada não tem os mesmos, agora não tem os mesmos interesses do Seixal, antigamente tinha, e por aí fora, não é? Portanto, isto é muito complicado. E por último, para me calar, há realmente a questão da utopia. Porque a premissa, como tu muito bem disseste, a premissa é os homens num determinado padrão e escalão de desenvolvimento que realmente não é o que caracteriza a humanidade no seu geral hoje em dia. Antes, muito poucos que nós admiramos. Portanto, o que não quer dizer que utopia é desnecessário ou até perigoso. Não, pelo contrário. É algo que nós temos de olhar e de nos dirigir a ele. E acabei. Não me digas. E antes tu falaste... A seguir ao Fonseca. É o Fonseca. É o 15º secretário, como ele diz. Nesta altura já não tem o 20º. O Fonseca. Mas responde lá ao... Não, eu só queria dizer, tu disseste aí que é a questão do... Pegaste daquelas tuas duas últimas questões do Freitas e do Pedro. Do Freitas e do Pedro. E eu posso dizer o seguinte. A questão da ordem... Da gerência, chamamos assim, da ordem. A governança. A gestão, governança. Não, a governação, ela não existe. Governança. É que não é governação, é governança. Pronto, não existe dentro do princípio. Vou ficar a ouvir, mas tu o que é que e a fumar. Ou seja, não existem líderes. Não existem líderes. O que é que acontece? É o famoso consenso. Foi uma palavra que eu também utilizei aqui. Consenso. Mas é preciso. Reinaldo, a União Europeia segue esse princípio. Não há líder. Olha o resultado. Estás a dar um exemplo que não é praticado. Este conceito não tem nada a ver com a União Europeia, nem com o mundo em que nós vivemos. Nós todos estamos organizados de outra forma. Não é dentro do princípio anarquista. Logo, a anarquia aqui não iria, o anarquismo aqui não iria funcionar. Mas é com as pessoas de agora. As pessoas são as mesmas. Mas isto é apenas uma premissa, um sonho, é tal utopia, que gostaríamos que a coisa acontecesse assim. E para isso precisamos dar os passos todos que forem necessários. E se calhar nunca lá vamos chegar, né? Ainda por cima. Mas isto não é uma imposição. Eu posso-te fazer uma pergunta. Tu, Reinaldo Ribeiro, eras capaz de ser um anarquista segundo esses princípios? Olha, para aquilo que eu agora vou utilizar um palavrão bonito, ele não está aqui para reclamar. Eu imbuí-me do princípio do anarquismo. Eu, por acaso, estava a olhar para ti e estava-te a achar um bocado imbuído, pá. Imbuí-me dentro do princípio do anarquismo aqui há muitos anos. E sou favorável a ele. Se seria capaz de pôr em prática, não sei. Nunca o vivenciei. Sou eu. Finalmente. Esqueci. Devo dizer que eu sou normalmente os autoridades anarquistas que conheço, tenho uma simpatia imensa por essa gente. Eu próprio, durante muitos anos, tinha a Jugoslávia como autogestão, digamos assim. Eu, durante muitos anos, também tinha a Jugoslávia como o meu foco, se quisermos. Portanto, eu tenho
para dizer, tenho uma simpatia imensa por essa gente, de facto é uma utopia, e eu acho que as utopias são fundamentais, não é? Para haver alguma coisa que nos guie, não é, de certa maneira. É claro. Mas eu acho que de facto é isso mesmo, é uma utopia, e só quero dar aqui um exemplo de como o anarquismo é impossível. Eu estava capaz de ver uma sociedade anarquista a uma escala micro, tipo aldeias, e aplicando aí, quer dizer, micro aldeias, era capaz de perceber isso como possível. Só que eu aqui há uns anos estive num encontro com o gajo que fundou uma ecoaldeia no Alentejo. Não me recordo agora o nome. Não é Tamera, não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Uma ecoaldeia mesmo. Eles regiam-se pelos princípios lógicos em todos os aspectos. Porque é que aquilo falhou? Aquilo tinha todos as condicionantes, tinha todos os ingredientes para ser uma micro-sociedade anarquista nesse sentido, não é? Não no caótico. É porque o problema aqui, e é esse que eu acho que é por causa disso que isso nunca vai, tem a ver com o capital humano, com os homens. Os egos, não é? Os egos. Em determinada altura, o que é que diz o fulano? Ele diz, aquilo estava porreiro, a organização, as coisas funcionavam, lá não havia desperdícios. E o que é que falhou? Dizia-me o gajo às tantas, diga-me lá o que é que eu poderia fazer com gajos que se levantavam às 11 horas para depois fazer as coisas segundo aquilo, os horários que eles achavam e os ritmos. Obviamente, eu acho que esta, para mim, é a impossibilidade do anarquismo. Tu viste aquilo que eu há bocado, ouviste aquilo que eu falei. Intrinsecamente, há duas pessoas, é difícil estar ouviste aquilo que eu falei há bocado. Desde que haja responsabilidade e consciência individual, cada um de nós, e para isso precisa de haver formação. Claro. É evidente que aí é que entra o campo da palavra utopia, porque a gente olha para o nosso mundo, olha para a nossa realidade e diz que é impossível. E se vier a acontecer é só daqui a 3 milhões de anos ou mais. Espera aí. E então o que acontece é que essa impossibilidade ela na realidade é uma realidade impossível dentro de um determinado momento. O que não quer dizer que não possa vir a existir num tempo que a gente não sabe. Portanto, ela existir enquanto utopia. Mas eu gostava de sublinhar um aspecto que ainda ninguém se referiu, acho eu, entretanto foi falar, é que o anarquismo não se diferencia em nada, já sei que o Costa não concorda, não se diferencia em nada do comunismo, que é a fase terminal. Sim, o comunismo é uma sociedade sem Estado, é proposto, só que é uma questão de praxis, é como chegar lá. Na ideologia marxista-leninista, é através da Revolução Socialista, a implantação da ditadura do proletariado, já não se dá. Sim, a implantação do socialismo é com determinadas normas. Científico, com determinadas normas. Espera, agora. E com o objetivo de chegar à sociedade comunista, que é a sociedade sem classe, sem Estado, sem. Portanto, porquê que o anarquismo se diferencia? O anarquismo não tem uma metodologia para chegar lá. E era isso que eu te podia responder sobre isso. Eu considero o anarquismo e o comunismo irmãos quase que siameses. Nota bem. Só tem uma diferença na coisa. É enquanto o comunismo exige a presença de um líder, de um chefe. O comunismo não. O comunismo existe. Não, o socialismo científico, mas o comunismo é a fase superior desse socialismo científico. Não, é um ramo. Não, é a fase superior.
É fácil. Não existe socialismo científico. Anda a fumar cá para dentro, pá. Ninguém Não vai nada. Não, mas a diferença que existe. No comunismo não há esse líder. No socialismo, sim. E a fase final é o comunismo, que é o objetivo da ideologia como Mas Marx pronto, agora, pegando nas nossas realidades, se a gente pega nos países que conhecemos todos, que tiveram regimes comunistas, não todos eles com tiveram liderança. regimes comunistas. Então era o quê, pô? É o Socialista. socialismo científico. Isso é clássico. Diferente da social-democracia, que é o socialismo. Não é assim, mas... Não, e do socialismo conhecem o utópico. objetivo. Socialismo real. Utópico. Real. Epá, vocês desculpem lá. Foi o real. Vamos lá ser educados, não Foi o é? real. E por isso é que eles estão no Não, ouve lá. Nós não estamos a dizer se o socialismo é científico ou não. É a etiqueta que foi assumida historicamente Os regimes socialistas... exatamente na União Soviética. Pronto. Posso só lançar Claro. aqui mais um bocadinho a confusão? Não há confusão nenhuma. Eu estou... É que, Faz favor. da mesma maneira, eu já há muito tempo... O senhor é anarquista? Eu por acaso não concordo com eu por acaso Venha sempre. Hein? Tá bom, obrigado. Eu por acaso não concordo com o Pedro quando ele faz essa. Porque é assim, este tipo de ideários ou de ideologias, no caso do comunismo ou do socialismo, de diferentes etapas de organização social, eu para mim, aliás, isso verifica-se no oposto, que é o caso no caso do capitalismo. O capitalismo só se impôs, enfim, este capitalismo que nós hoje temos, que é um capitalismo financeiro, só se impôs globalizando-se. Só a partir do momento em que se globalizou, e quando digo globalizou é mesmo globalizado, quando ele se impôs em termos totais no planeta, não é que Após a queda do muro. não, nós não foi nada após a queda do muro. Essa história do muro, muros há maneira deles. Há muros no México, há muros na Palestina, há muros em Berlim. Sabes qual é o protetor? A globalização dos capitais, quer dizer, a globalização das sociedades. Este tipo de ideários, sejam eles, enfim, chamemos anarquia, ou chamemos socialismo, ou chamemos comunismo, a viabilidade deles no mundo é quando eles se conseguirem globalizar também. E globalizar-se ao nível daquilo que podemos chamar a revolução global. E é nisso que algumas pessoas acreditam. É que é possível criar uma revolução global. É possível que se chegue a um ponto. Qual é o objetivo primeiro? É possível que se chegue a um Essa ponto. revolução. É possível que se chegue a um ponto no mundo. Que se chega a um ponto no mundo. Eventualmente pode acontecer. E pode ser um momento disruptivo em termos sociais. De uma convulsão extrema. É provável que isso venha um dia a acontecer. E que seja uma situação de confronto global. Porque, de facto, num mundo que tem 7.200 e tal milhões de pessoas, em que, de facto, as diferenças são de tal maneira gritantes. Eu ontem estava a ver na televisão, não sei se vocês repararam, ontem eu estava a dar no canal um documentário interessantíssimo, que eu julgo que não era o único, acho que tem continuação, sobre a escravatura. Desde o século XIV, 1300 e não sei quantos, os movimentos migratórios em África, esclavagistas e não sei quanto e tal. E é interessante nós verificarmos, porque nesse documentário, que é um documentário interessantíssimo, o final digamos, do documentário de ontem era no século XXI, 2017, portanto, são imagens de 2017, portanto, de ontem,
Os movimentos esclavagistas continuam. Não é movimentos esclavagistas. Praças de venda de escravos. Na Líbia. Na Líbia! Não é na Líbia. Então temos aqui este rapazinho que vale 400. Quem é que dá mais? Portanto, nós estamos a atingir este ponto. Na Ásia, eu estou a falar isto, na Ásia, o problema atinge. O problema do esclavagismo atualmente, sobretudo na zona do Mar da China e aquela zona das Filipinas, não sei o quê, é uma coisa brutal. Mas brutal porque é malta que nos está a pôr a comida na mesa, aqui na Europa e no resto do mundo. É a rapaziada que anda a pescar os camarões e anda a pescar, não sei o quê. Portanto, nós estamos a ser beneficiários diretos desse processo esclavagista. Na América do Sul, é só olharmos para. É só nós um dia chegarmos a casa e olharmos para o mapa mundi e olharmos para o continente sul-americano, a América do Sul, e verificarmos o que é aquilo de uma ponta à outra. Em termos, portanto, é mais que provável. Olhando para o mapa mundo, tu vês as verificas. Olhas para o mapa mundo, para a América do Sul, e começas a verificar o que é a situação, país a país, que não são assim tantos como isso, a situação política neste momento da maior parte daqueles países. Portanto, é completa loucura. É completa loucura. Quando tu tens um país tampão entre o quinto mundo e o primeiro mundo, que é o México, que ele próprio é um caldeirão de coisas incríveis. Epá, quando se fala no Brasil, ninguém fala no México, mas quando se fala no Brasil, o Brasil, em termos de mortandade, em termos de assassinato, é uma brincadeira comparada com o México. É uma brincadeira comparada com o México. Morrem mais gajos em 2 ou 3 cidades do México do que morrem, que são assassinados no Brasil, se calhar, durante 6 meses. Não sei, não. Ninguém... Não, mas estou-te a dizer isto, é só ir ler. É só ir ler. Portanto, E o Bolsonaro? O que eu quero dizer com isto, e não vou alongar mais, o que eu quero dizer com isto é que é inevitável que um dia destes o caldeirão isto acabe. é claro que vai. Contrariamente àquilo que advogava aqui um camarada nosso que já não está aqui, que era o Rocha. Já não está entre nós. Não está entre nós ainda, não está aqui. Isto não vai ter um final feliz. Não pode ter um final feliz. Oxalá que não seja no tempo dos meus filhos. Mas a ser egoísta. No tempo dos meus filhos, não sei o quê, ou dos meus netos. Mas isto não pode ter um final feliz. E pode ser um final tipo para desenhar daqueles autores que nós conhecemos muito bem. O RG. Do underground e do... Não, Manara, não é Manara. Não sei quê. Manara. Ou pode ser uma coisa muito mais complicada, que é uma coisa ao nível de catástrofe global. E tu Portanto, agora socialmente isto é insustentável. Tu estás a falar uma coisa e estás a ser utópico. Não estou. Esperemos que. É a última coisa que eu estou a ser é utópico, porque isto é inevitável. Quer dizer, Está a ser pessimista. O mundo não pode sustentar. Repara, não é por acaso. Entre muitas outras coisas, que se fala no rendimento mínimo global para as pessoas. O próprio capitalismo em si está a perceber que tem que criar condições para manter o atual status quo, modificando determinado tipo de parâmetros. Isso é inevitável. É claro. Só que há situações que já não passam pela... A questão da água, por exemplo. A questão da água. Terrível. A questão da água, toda a gente há escritos, há milhares de escritos, há milhares de estudos, há centenas de investigadores a escreverem isso diariamente. Há países neste momento que já venderam os seus direitos sobre os seus recursos aquíferos. Bolívia.
já venderam a multinacionais. E, portanto, sabe-se que daqui a 30, 40 anos a procura de água é 30 ou 40% superior à oferta existente. No país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos em termos de economia, tens zonas que não são propriamente, são zonas, se calhar, da mesma dimensão da Europa, ou metade da Europa, não sei o quê, em que não há uma gota de água. As pessoas vivem com um bidão de água. Portanto, isto é e as piscinas do Rio estão lá a partir água lá em Las Vegas e não sei onde. Quando tu crias um movimento social num dos países mais desenvolvidos da Europa, que é a França, que é a história do esqueleto amarelo. Porquê? Por coisas tão simples como o aumento da taxa do gasóleo, ou porque o Macron resolveu dar mais umas massas às grandes fortunas e não sei quanto e tal. Quando as pessoas reagem da forma que reagiram, vindo para a rua desta forma, o que será, quando tu quiseres beber um copo de água de manhã e não puderes fazê-lo? Portanto, é este tipo de problemas que se colocam às pessoas no futuro. Mas é engraçado. Não é malta tomar banho todos os dias. Não é malta lavar os dentes com a torneira aberta. Não, é quando tu quiseres beber água e não tens de estar no beber. Uma das características fundamentais. No Cabo, já há uns anos. Ele está em risco de ficar. Portanto, estes são os problemas que inevitavelmente a sociedade global. Esses e muitos outros. A sociedade global irá ter. E aos plásticos nos oceanos, e não sei o quê. Não, é verdade isso, tu estás a falar, é tudo verdade, eu não ponho a mínima objeção a isso. Eu só sei dizer é que, como tu disseste, é aí que o capital global financeiro, não sei o quê, é que tu falaste aí, eu não acredito muito nessa vertente. Eu sei que ele hoje está a dominar, eu sei disso, é claro. Mas acontece que não me parece que seja esse o mal. Eu olho para uma coisa mais primitiva, salvo seja, que é as bolsas de valores. Para mim, a bolsa de valores talvez seja a fonte do mal. Eu posso explicar porquê. A bolsa de valor é a folha de cálculo do capitalismo financeiro. Mas começou muito primeiro que o tal capitalismo global. Mas o que acontece é o seguinte: tu numa bolsa de valores, por exemplo, quando elas foram implantadas neste mundo, era o seguinte: eu tinha uma fábrica que fazia sapatos, botas, ou o que fosse, né? E tinha uma produção de, sei lá, 100 pares por dia. E tinha uma máquina só, eu precisava ter outra máquina. E quando eu abri o capital da minha empresa, pensando assim, bom, se eu tiver outra máquina para me fazer mais sapatos, eu vou vender esta brincadeira. Não tinha dinheiro, abri o capital da empresa. E daí começou a surgir o movimento bolsista. É o embrião. Mas tu estás hoje em dia não acontece. Hoje em dia a fábrica que faz sapatos quer lá saber das máquinas de não há fábrica. É o camarada que acorda de manhã mal disposto e diz uma frase qualquer. Desculpa lá, tu estás a falar de uma realidade que já não existe. Não há. Não há. O capitalismo hoje não é um capitalismo económico. Não há capitalismo económico já. Não há nenhuma relação interprodução. Acabou. Eu sei que não há relação interprodução. Acabou. Quer dizer, essa história... Isso acontece quando o presidente dos Estados Unidos acorda com uma gripe, as bolsas caem. Sim, não, mas isso é... Quando o presidente dos Estados Unidos diz que vai invadir a Rússia, isso é outra coisa. O que está aqui, o que se passa hoje... Já está a falar há 20 minutos, meia hora. Mas... Pronto, eu vou já. O que se passa hoje é uma situação, é que tu estás a especular. Tu estás a especular em bolsa. Estás a especular em bolsa com empresas que ainda nem sequer existem. Quer dizer, portanto, a história dos futuros e dos fundos de pensões, não sei o quê, são coisas que ainda nem sequer existem. Portanto, são coisas que se prevê que venham a existir. Portanto, é filosofia pura,
É futurismo. É futurismo. Mas pronto. Deixa-me só dizer duas palavras. Não, primeiro está o Vieira. Primeiro está o Vieira. Não, eu estava. Eu nasci inscrito. Eu estava a tentar. Já estava É o dono das inscrições, é o dono do... Por acaso a Dona Fátima estava à frente de vocês. pronto. Então vá. Ah, é? Não tinha reparado, olha. Não está ligado nenhuma. É verdade. Olha, é o seguinte, há pouco falaram aí que em África havia escravatura e não sei o quê. Ainda se vê aí, em certos sítios. É apanhar a azeitona, é apanhar as uvas, é apanhar a maçã. Tem lá os contentores fechados. É uma forma de escravatura no nosso Ainda agora vi no jornal esta semana, acho que já foi esta semana, uma casa de chineses para aí, não sei para onde. Foi na Pai Pires. E na Cabo e não sei o quê, que estava para lá aqui em Meca também. Foi. Ainda, não é só em No África. mercado chinês que eu cá vou lá. Ganharam 19 documentários Que estavam lá no... a O que é que trabalhar. acontece isso? O homem, espécie humana, no outro dia um amigo meu disse, é o único animal feroz que existe na Terra. É pior, À frente do leão. Não é à frente do leão. Eu estou a falar a espécie. Por isso brigam-se uns com os outros, fazem isto entre os outros. Os leões entre uns e outros não fazem isso. Os touros entre uns e outros não fazem isso. Os homens entre eles fazem Os cigões não fazem isso. Lá está. Cada um tem a sua organização. Aí é aquilo que existe realmente. Pois é, exato. Não, mas o anarquismo. A nossa sociedade humana. Ser humano. Não, Ser como espécie. ela perdeu Os outros não são ferozes. a oportunidade de controle sobre tudo. Hoje em dia não existe princípio, estou a dizer hoje em dia, sempre foi assim. Mas antigamente até nas próprias guerras era diferente. Antigamente o dono de um castelo, lá e um senhor feudal qualquer, dizia assim, vamos brigar com o vizinho que está ali, não sei o quê, por causa de umas hortas, umas coisas que tem lá no meio do caminho. Não é? E então os próprios servos da gleba, não é? Quer dizer, eles nem eram escravos, eles faziam parte Eram servos. eram alfaias agrícolas. Eram alfaias agrícolas. Eles iam junto e faziam-se a guerra. Mais tarde até à Primeira Guerra Mundial. Até à Primeira, nota bem. O início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, os exércitos colocavam-se em linha. Uns contra os outros a apontar uns contra os outros e morrer como na Guerra Civil Americana, aqueles princípios. Os camaradas morriam assim. Tem a ver com a arte molecular. Mas, Reinaldo, mas passavam meses metidos numa trincheira sem se poderem mexer. Isso já foi na Primeira Guerra Mundial. Posso só dizer Não, uma coisa? Não me deixaram falar. Não foi nada. Eu ainda não disse nada. Eu só queria lembrar. Eu sei, Pedro. Não vou nada falar. Eu vou falar em 5 minutos. Vou falar em 5 minutos. intervir no final do E não acabou a sessão. É só dizer duas coisas. Já falei duas coisas. E quem é que o cala? A característica isso, fundamental deste tempo é a diversidade. E o que dizer de povos, de povos, como por exemplo o povo suíço, que é o núcleo duro do capitalismo financeiro, em que os suíços, em referendo, decidiram não ter aumentos, não querer que o ordenado mínimo subisse, não sei o quê, não queriam mais 20 dias de Que as férias. pensões fossem mais do que 5 mil euros. Exatamente. Isto é curioso. Está decidido na Suíça. Por- Não há ninguém, por mais rico que seja, que receba 5 mil euros de pensão. E as Ou férias 5 que mil. eles têm 30 ou 40 dias de Francos férias, suíços. era para passar para 60. Os gajos não quiseram, recusaram liminarmente. Isto é um comportamento sui generis e dá que Pensamento pensar. coletivo. Sim. Mas, Pois não, mas desculpa, nesse exemplo que tu estás a dar, parece-me que os suíços fazem isso porque têm uma sociedade que está calcada em cima de muitos milhões absolutamente sujos
tintos de sangue para ir para lá e que lhes deu esse respaldo, essa vontade. E hoje em dia eu acho que a população suíça que decidiu isso não está suja de sangue. Eu não estou contra os suíços, que eu acho que os suíços têm uma organização. Eu não tenho nada a favor também dos suíços. Exatamente, eu também não. Só tenho a favor do que fazem bons relógios e bons chocolates. Não, tem chocolates porque todos aqueles Alpes todos estão carregados de cacaueiros. Acho que a Confederação Suíça é uma ideia moderníssima e é uma ideia que funciona de alta democracia e de alta traço também em alguns cantões, não é? Pronto, em alguns cantões as mulheres nem podiam votar, não sei o quê. Posso só dizer uma coisa? Desculpa só isto. Há bem poucos anos atrás havia uma parte da Europa chamada Escandinávia, em que era o exemplo para o mundo. Esse exemplo que estás a falar agora. Sim, ainda continua a ser. E não, já está a geniar, não é? Bom, mas tudo bem. A única coisa que eu só queria acrescentar em relação à tua conferência, que gostei imenso, é de que, primeiro, o anarquismo, ao contrário ali do Sr. Professor, não é uma ideologia. Existem vários anarquismos e existem várias experiências anarquistas. Existem desde os bakunins aos kropotins, existem socialismos utópicos que este pessoa incluiu dentro dessa classificação. E existe outra coisa também muito interessante que eu acho que é importante também a gente refletir, é que no sul da Europa, ao contrário do que existiu no norte da Europa, os partidos comunistas do sul da Europa foram todos criados a partir de núcleos anarquistas e não de sociais-democratas. E isso é muito giro. Estou ligado ao anarcossindicalismo. Exatamente. É do anarcossindicalismo que os partidos comunistas do sul da Europa se constituem. A partir de... Em Portugal, sim. Em Portugal, sim. Até se odiavam na sua origem. Pedro, eles odiavam-se, mas cindiram-se e constituíram em Portugal, como constituíram em Itália, em Espanha, na Grécia, os partidos comunistas. E eu só queria dizer de que, de facto, Pedro, deixa lá a Rússia Soviética em paz. Não consegue. Não consegue. Está umbilicalmente ligado. Não consegue. A Rússia Soviética foi o padrinho, o criador do Partido Comunista Português. Pedro, desculpa, a tua União Soviética, não tinha nenhuma implantação operária, não tinha nenhum contacto com os países do sul da Europa. E todos os partidos comunistas do sul da Europa foram fundados por anarcossindicalistas. Quem eram os anarcossindicalistas? Eram os anarcossindicalistas, eram os operários, merda. Eram os operários. Operários é uma coisa, outra coisa é dizer... Eram os pescadores, eram os agricultores. Não é nada. Não é o quê? Operários, agricultores, pescadores, não quer dizer que sejam anarco não sei o quê. Não vieram do socialismo, não vieram da social-democracia, não vieram da tradição, não vieram da tradição stalinista, não vieram da tradição... São anteriores. São muito anteriores. Não tem nada a ver com o Partido Comunista, não tem nada a ver com as vanguardas proletárias, não tem nada a ver com o trotskismo, não tem nada a ver com o stalinismo, não tem nada a ver com o leninismo, não tem nada a ver com essas merdas. Mas historicamente estás errado. E vou explicar. Tu demonstra-me. Vou-te mostrar. Sim. O Partido Comunista, e vamos já mudar de assunto, o Partido Comunista surge na sequência de uma coisa que se chamou a Revolução de Outubro, que criou uma organização que na altura, já esse era a prévia até este que era a Terceira Internacional Comunista, sim, é daí que veio a criação do Partido Comunista. Não foram anarcossindicalistas
Houve alguns, eu posso dizer que é capaz de ter havido alguns que saíram do anarcossindicalismo para aderir ao partido. Mas é através da terceira. A Revolução de Outubro criou, no movimento operário internacional, digamos assim, um campo de esperança, uma onda, uma vaga de esperança, de fundo. Sim, é daí que vem o aparecimento do Partido Comunista Português, do espanhol, não sei. Sim, italiano, mas não é dos anarcossindicalistas. Claro que vem dos anarcossindicalistas. I rest my case. Pronto. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 20 e 30, claro, aqueles movimentos, todos os movimentos de oposição, de revolta, etc., todos eles eram movidos pelo anarquismo. Isso não sei, não é disso também. Não, mas é só para falar do sul da Europa, de Portugal. Pronto, tudo bem, mas as conversas são mais estranhas e a gente não pode ficar preso agora aqui. Sim, mas é muito cedo, não estejam já a querer fechar a casa. São 11 horas, caramba. Para isso, eu vou para... Não, são 11h20. 11h20. Para isso, vou lá para cima para o auditório até... Vais para Praga. Pronto. Vais para Praga. A gente vai chamar o mar. São 11h20. E chamas os já estás a querer fechar a loja. Estás a foda. Tu ouviste-me falar alguma coisa sobre isso? Sim, isto já é o adiantado da hora e não sei o quê. Olha o banho de Tu não podes beber tanta água, porque essa água está a estragar o pensamento. Depois só digo verdades. Mas há uma coisa que nós podemos ser. Tá, é utópico. Você já bebeu daqui? Podemos sonhar, não podemos? Claro, claro que sim. Seja que me impede. Claro que sim. Ninguém impede o sonho. Claro que sim. Camarada Presidente, como diria o outro lá, vida é sonho. Não? Não, mas a frase é assim. A vida é sonho, carinho. Tinhas que acabar com o carinho. Carinho. Isso é um bocado. A muerte é um sonho. E como diria o outro maluco da Guerra Civil Espanhola, viva la muerte. Não, mas isso não. O Vitória é um muerte. Não, isso é em Cuba. Isso é em Cuba. Isso é falangista. Viva la muerte. E não sou em Cuba. Viva la muerte é falangista. Espanhola. Falangista. E eu, como é que ele se chama? Esqueci-me o nome. O maluco que era o... Do quê? Primo de Rivera? Está a falar? Primo de Rivera. O primo... Não, o gajo que estava os tiros. Aquele camarada que gritou... Quem? O Zapata. Aliás, foi uma... Zapata? Zapata não tem a ver com o Viva la Muerte. Não, não. Opa, isso é México. Pum. Isso é México. É México, sim. Estamos a falar aqui em Portugal. mais água. É México. É surdo, não sabe porque é que estamos a falar. Estamos a falar da Espanha. Da Espanha. Da Andalucía. Foi a Granada. Eu se tivesse um perguntava aí quem é que disse viva la muerte. Está bem, isso já se pode procurar. Mas voltando ao tema, porque se não é para voltar ao tema, vamos mesmo fechar, não é? Mas voltando ao tema, não é? Que tem motivado toda esta discussão e ainda bem, é para isso que se debatem estes temas. Que serve? O anarquismo continua a ser um ideal ainda hoje em dia, não é? Eu por acaso acho que... Ainda hoje que desculpa? Ainda hoje em dia. Eu acho que o Pedro pode muito bem ter razão. Não estou a ver a diferença entre a anarquia e esse estado do comunismo, o estado final do comunismo, não é? Deixa o senhor falar, ele está a falar. Realmente, a maneira como se chega à metodologia é que é profundamente diferente. É diferente entre anarquistas e diferente entre os comunistas. Também há diferenças muito grandes, não é? São as únicas. E são as únicas, não tem mais. Não tem mais o quê? Diferenças? Não tem. Entre o comunismo e o anarquismo. A forma, pois, são as diferenças. essa forma de organização, mais nada. O resto é tudo igual. Posso-te garantir.
Eu acho que as raparigas dos anarquistas são mais giras. Isso aí. Adelita, Adelita, acho que só porque a Isabel não está aqui. Mas está em casa a ver quando eu chegar. Não perco quando demora. Tu podes ir só depois dizer direto. Anda cá! Ouvi uma coisa. Mas também já aqui foi falado. Há correntes anarquistas que disseram que era de direita. Eu não me parece que seja de direita, não é? Não sei porquê juntar essa etiqueta parece-me. Mas que não vão pela via do sindicalismo, vão pela via do mercado livre e essa via, não é? Daí haver pessoas que classificam isso como direita. Portanto, é de considerar, assim como também há o comunismo de direita, não é? Nós não estamos habituados a pensar nele dessa forma, mas também há. Quer dizer, o nacionalsocialismo, não é? É uma visão de direita dessa sociedade. Eu não penso que tenha como objetivo uma sociedade semelhante à sociedade comunista, não é? O nacionalsocialismo. Eu acho que é uma preocupação abusiva do termo socialismo. Tem mais uma preponderância do... Não tem. Uma raça, no caso dos nazis, mas... O nacionalsocialismo, como... Não, ainda por cima, o nacionalsocialismo, a componente económica do regime foi sustentada pelos grandes grupos económicos. Claro, exatamente. Portanto, não há socialismo nenhum aí. Pois, não tenho meio Pedro, mas desculpa lá, mas tu estás com a paranoia, deve ser por causa da água da Penacova que andas a beber com não deve estar assim. E tu olha que tu também não, tu já tens aí uma garrafa de cerveja e um balão de oxigênio, espero eu. Mas é assim. A Revolução Soviética... Ninguém falou da Revolução Soviética. Não estamos a falar? Estamos, sim senhor, claro. Eu estava a falar do nazismo. Até das garotas anarquistas já falámos. Exatamente, até das garotas anarquistas que eram bem mais... Está aqui, esclarece melhor. Mas diz lá, a Revolução Soviética... A Revolução Soviética não foi uma revolução nem limpa, nem clara, nem lógica. Como todas as revoluções. Como todas as revoluções, talvez. Uma revolução não tem regras. Pronto, talvez. Não havia nenhuma condição dentro do pensamento marxista clássico de que a Rússia czarista fosse um país propício a ter... de maneira alguma. Estás de acordo comigo? Exato. Eu, tu e o Lenin. E o Marx. O Marx achava que só na América. O Marx achava que na Alemanha. Diria mais na Alemanha. Pronto, na Alemanha. Não deu e na Inglaterra a seguir. E Inglaterra, claro. Inglaterra também poderia ser um sítio. Na Alemanha por uma razão muito simples. É preciso ter na Alemanha por uma razão muito em França, eventualmente. Exatamente. Mas, agora as propostas, de facto, anda para aqui, pá. Não são as propostas do manifesto comunista. As propostas do manifesto comunista talvez sejam as coisas mais parecidas do teu utopismo libertário, não é? Mas não deixa de ser... No manifesto comunista são coisas lindas de hoje se continuar a ler e a ouvir. Não é? Ser válidas. Mas não deixa de ser engraçado. Que acabam por vingar. Já não estamos agora oficialmente a... Não. Estamos, oficialmente. Ele está de castigo. Quem é que tem orelhas de burro para pôr ali? Não deixa de ser curioso que os grandes socialismos vingam em sociedades sem proletários.
A China. Como é que é? Desculpa lá, não entendi. Sim. As grandes correntes socialistas, comunistas, vão vingar em sociedades sem proletários. Sim, sim. O proletariado está a terminar. Mas isso, não. Aí não tinha começado. A maioria da população não são proletários. Mas aí é que está o aspecto científico do marxismo. Científico, agora estás tu com o científico, tens a maneira do científico, que estás a dizer pé na cova, pai, pé na cova. Não é científica e essa merda não faz mal a ninguém. Não faz mal não sou eu que é que os comunistas tinham a noção de que, analisando objetivamente as condições políticas do não sei quê, se pode, as coisas não são rígidas, as circunstâncias mudam e os comunistas. Não estou a dizer porque é que acham que o comunista, o que é o socialismo científico. E então, o Lenin agiu de acordo com a sua interpretação do marxismo. Ou seja, diz, o regime monárquico, o czarismo está a falir, é a altura de o proletariado que existe, mas existia, aliado aos soldados e marinheiros e aos camponeses, fazer a revolução. As condições objetivas que o Lenin achou que eram. E aí isso foi. Não, desculpa lá. Há aqui uma. O que levou as pessoas socialmente aos movimentos revolucionários nos países, e ele referiu muito bem, caso da Rússia, caso da China, mesmo até em Cuba, Exatamente. O que levou as pessoas para a rua e para a revolução foi a miséria. Claro. Foi a fome. E a repressão. Foi a fome e a miséria. Isto é que levou as pessoas, independentemente se eram proletários. Não consegues convencer ninguém. Querem alguma coisa? É para um bitoque. Queríamos um bitoque. Não, mas o papel não é. A análise que os comunistas fazem em cada tempos na altura de avançar. Somos a vanguarda da classe. É isso que eu estou a dizer. Está bem, depois. Eles avançaram. Foram e a gente viu o que é que foram os resultados dessa vanguarda da classe operária. Eu não estou a dizer nada, só estou a dizer que as coisas Só isso tudo. Tem consciência de classe. Enviar a nossa bolsa, de facto, o vosso mundo. Se tu andares 50 anos para trás, ou andares 100 anos para trás, nós vivemos incomparavelmente melhor. Ainda ontem estava a falar com a minha mãe sobre isso e não sei como. A minha mãe hoje tem uma vida que era impensável para ela. Há 60 anos, ela poder ter a vida que tem hoje. Mas o problema é que isto só é válido aqui, na nossa esfera. Porque no mundo, E a América do Sul é um barril. Sim, porque por causa dos chineses, é absurda. O nível de escravatura chega na mapa da China é uma coisa absurda. Nos dias de hoje. É absurdo nos dias de hoje. Quer dizer, é pior. É que isto o programa não é. Eu fabuloso. Comentário fabuloso. E estamos a ver. Não, ele está a reparar quando eu vejo. Não, eu ontem situações não vi nada. Eu ontem estava agora vi os detalhes. E é isto, é que faz falta. E
esta porra há de chegar a uma altura. Já viste que o PNT é sinistro? Não, há de chegar a uma altura. Deixa que eu vou isto, eu acho que não tem medo. Essa questão da água é uma coisa. É do mundo. Quando a minha filha dava os cabidos, são os pedinhos não bebiam água. Mas pronto, mas os outros também sempre vai ter água. Tinha água por uma vez. Sul, não sei água. Os Estados Unidos. Eu não via na América. Zonas de fora. Por associações humanitárias. Também que pediu deixarem andar a criança se não tinha que eu fazer. Já acabou da semana. Então, eu não vou. E do meu filho, quando cá esteve, eu contei, quando ele chegou, a contei para Espanha.